Está compartilhando. Quando vocês entrarem lá no Moodle, eu dei uma atualizada na apostila de vocês. Essa matéria é tranquila, tá? Assim, basicamente, isso aqui é coisa mais parecida com o ensino médio. Então, o que a gente está tratando aqui é mais para justificar aquilo que a gente já viu como verdadeiro no curso anteriormente, como fórmula de Euler e algumas raízes complexas aqui que vão ser importantes. Então, aqui eu coloquei a penúltima atualização da apostila, porque ficou faltando algumas coisinhas que eu vou colocar para a semana que vem, tá? Quase pronto. Tem só 127 páginas de material aqui, tá? Então, deixa eu aumentar aqui, só para explicar para vocês aqui como que tá, né? Pessoal, essa apostila provavelmente deve ter muito erro de português, alguns erros de concordância que eu fiz um pouco na correria, tá? Se vocês puderem corrigir, me falar, não precisa ficar com vergonha e falar assim, porra, professor, você é muito burro, você não sabe português. Não sei português. Sei quase todas as letras do alfabeto grego, mas não sei português. Então aqui eu introduzi a parte de números complexos, né? É bem exatamente o que a gente fez na última aula. Começa a falar de números complexos, a motivação, algumas interessantes, o conjunto dos números complexos, algumas identidades, é claro que aqui não estão todas, mas essas aqui são as mais úteis, tá? O conjugado complexo e a divisão. Aí tem algumas propriedades que eu deixei como exercício aqui para vocês checarem, tá? Que são essas propriedades aqui. E uma delas eu justifico aqui embaixo, tá? Que está escrito aqui, né? Que é a terceira propriedade. Não, desculpa, a segunda propriedade. Então, que o produto do conjugado é o conjugado do produto, tá? Aí eu falo sobre o plano complexo, que mais uma vez não é nenhum plano para invadir a Conchichina, é só um plano cartesiano onde eu posso colocar os números complexos, aqui tem alguns exemplos. Falei sobre módulo complexo, que nada mais é do que uma consequência do teorema de Pitágoras. E hoje eu vou falar sobre a representação polar ou representação trigonométrica do número complexo. Tá? Como que eu faço essa representação e para que ela serve? Como que ela vai ser útil para o nosso desenvolvimento daqui para frente. Tá? Aqui tem uma parte de exponencial complexa, mas provavelmente vai vir uma sessão antes. É porque essa aqui, eu já tinha digitado isso aqui, mas se vocês quiserem ler, vocês já podem ler e assim, é tranquilo. Tá? Porque na verdade a exponencial complexa, que é essa forma de Euler aqui, que é muito útil no curso de cálculo 3, e no próprio curso de cálculo 4 a gente usa sempre essa identidade, nada mais é que uma consequência da forma de Taylor, tá? Então você pega a série de Taylor da exponencial, a série de Taylor do cosseno, do seno, e você vai ver que tem uma relação entre elas. Por isso que aparece a exponencial, pode ser escrito como sendo uma soma de cosseno com seno, tá? E aí tem alguns exercícios. Esses exercícios aqui vocês podem começar a fazer. São exercícios bem tranquilos, tá? Não tem nada muito difícil aqui, não. Provavelmente depois eu vou dar uma limpada nesses exercícios, porque esse exercício 5.11, vocês não façam ele por enquanto, eu vou dar uma selecionada em alguns exercícios aqui, tá? Na verdade, aqui dá para fazer até o 5.10, tá? Dá para fazer até o 5.10. Aqui para frente a matéria vai ser vista no decorrer do curso, e provavelmente eu devo colocar alguns exercícios a mais aqui, tá? Então é isso, vou parar de apresentar aqui. Deixa eu pegar minha prancheta aqui. A aula de hoje também é bem sucinta, tá? Não vai passar de 40 minutos. Vou ligar. É bom que eu fico narrando as coisas que eu vou fazer, né? Parece o cara que está apresentando programa de culinária, sabe? Vou colocar uma coisa aqui. Agora eu vou escrever no papel. Agora eu vou pegar a caneta. Deixa eu ver como é que está aparecendo aí para vocês.
Bom, então hoje a gente vai falar sobre representação polar de números complexos, tá? Representação polar ou representação trigonométrica, tá? Então, assim, basicamente o que a gente vai fazer aqui é visual, tá? Não vou fazer nada, nenhuma conta, assim, você precisa fazer conta e elevar ao quadrado e nada muito complicado, não, tá? Você tem que entender o que acontece visualmente, né? Porque visualmente, a gente vai fazer assim, você vai pegar o número da forma A mais BI, né? E aí, esse número, ele tem uma representação única no plano complexo, ou seja, existe um único A e um único B que determina de forma única esse número, né? Então, quando você colocar aqui no plano complexo, aqui é o eixo real, para quem não, entre aspas, não veio na aula passada, o plano complexo você vai representar a parte real, que é um número que está sozinho aqui no eixo, que era o eixo x, e aqui na parte, no eixo, que era o eixo das ordinárias, a gente vai representar a parte complexa, tá? Como isso aqui é um eixo real, você pode representar qualquer número real aqui, né? E aqui, como também é um eixo real, apesar de eu falar assim, parte imaginária, essa parte imaginária são os números reais que estão together, que estão coladinhos aqui no i, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de B. Aí você vai fazer o seguinte, você vai traçar uma reta, passando pelo ponto A, paralela ao eixo imaginário, né? E você vai traçar uma reta, passando pelo ponto B, paralela ao eixo real. A interseção dessas duas retas, ela vai dar exatamente o ponto Z, que eu vou escrever como sendo AB, A mais BI. Esse aqui é o ponto A mais BI, tá? Outra coisa também que você vai fazer é o seguinte, você vai considerar o segmento que liga a origem ao ponto Z, que é esse segmento aqui, ó. Deixa eu colocar uma régua aqui, só para eu não errar. Tá? Você vai considerar esse segmento aqui. Esse segmento, ele tem um determinado tamanho, que eu vou chamar ele de R, que é exatamente o módulo de Z, que foi o que eu determinei na aula passada, né? Ou seja, a distância da origem até o ponto é chamada de módulo do número, né? É a mesma coisa lá da geometria analítica, tá? E aí a gente vai considerar o seguinte, eu vou pegar e vou determinar o ângulo, quer dizer, vou considerar o ângulo determinado entre o eixo real e a reta no sentido anti-horário, variando de 0 até 2π, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de θ, tá? Vou chamar ele de θ, né? Então, aqui o que acontece? Se você considerar essa distância aqui, A, eu posso falar que A é igual a R cosseno θ, tá? A é igual a R cosseno θ. E B, se você usar as regras do seno, o B é R seno θ. Lembra que aqui, ó, o θ, ele varia de 0 até 2π, tá? Sempre no sentido anti-horário, né? Então, você começa a medir daqui para cima, tá? Então, A é igual a R cosseno θ, B é igual a R seno θ. Lembrando que o R aqui é o módulo de Z, que por Pitágoras, né, que é esse tamanho aqui, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá?
E aí, se você, por exemplo, lembrar que Z é igual a mais BI, e Z, aí quem que é o A? O A é R cosseno θ, mais I. Quem que é o B? O B também é R cosseno θ. Então, vai ficar R seno θ. Quer dizer, o B é R seno θ. Então, ou seja, quando você escreve o número na... Aí você pode colocar o R em evidência, e aí isso aqui vai ficar cosseno θ mais I seno θ. Essa é a representação polar. Essa é a representação polar do número complexo. Tá? Na representação polar. É claro que se você calcular o seno e o cosseno desse ângulo, você vai voltar lá para cima. Tá? Mas vamos tentar entender para que serve isso aqui, né? Porque, assim, no fim das contas, assim, é uma forma diferente de você... É mais ou menos assim, você tem um nome e você tem um CPF. É a mesma coisa, tá? Mas bem que o nome é mais bonito, dependendo da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tem um nome que é preferível ela falar o CPF. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Vou pegar um exemplo, como se diz, minha professora de yoga, auspicioso aqui. Que é assim, eu vou pegar o número Z na forma 1 mais I. Tá? Vou pegar Z 1 mais I. Toda vez que você for fazer isso, tenta fazer geometricamente, né? Tenta entender geometricamente o que funciona, para você não ter que ficar fazendo conta, tá? É muito mais fácil você ver as coisas geometricamente, tentar entender, do que tentar fazendo conta, né? Você vem aqui, coloca a parte real, que é 1, e a parte imaginária, que é 1. Traço a reta passando aqui por 1 paralelo ao eixo imaginário, traço a reta passando por 1 paralelo ao eixo real. Esse ponto aqui é o ponto 1 mais I. E aqui eu vou determinar o segmento, né? Além do ângulo. Então, o R, quem que é R? R é módulo de Z, que é raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Bom, a parte real é 1, a parte imaginária também é 1. Tudo isso aqui dá raiz de 2. Tá? Tudo isso aqui dá raiz de 2. Agora, sem pensar muito, por exemplo, sem fazer muito cálculo, assim, só olhando para cá, alguém poderia me dizer quanto que vale esse teto? 45. 45, né? Que em radianos, Pi sobre 4. pi sobre 4, exatamente. Então, assim, não precisa, não vou ficar falando assim, você tem que fazer o ângulo lá, pá. Porque, assim, pessoal, todo mundo sabe calcular esses ângulos aqui, não vou ficar ensinando, passo a passo. Tem gente que calcula ângulo usando tangente. Tangente é tanto, então não sei. Façam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ainda mais nesse esquema virtual, corre o risco da pessoa olhar para cá e falar assim, não, vou procurar na internet para ver se eu acho. Não precisa. Então, θ é π sobre 4. Sempre em radianos, tá? Como θ é π sobre 4, então o número z ele pode ser escrito assim, voltando lá na página anterior, né? R, que é raiz de 2, cosseno de π sobre 4, mais I, seno de π sobre 4. Então, bem simples assim, tá? No final da aula, eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Dezesseis. No final da aula, eu vou mostrar para vocês isso. Usando essa propriedade aqui. Então, vamos lembrar disso aqui. Tá? Vou deixar isso aqui guardado, porque no final da aula a gente vai fazer isso. Qual que é a vantagem da gente trabalhar com números complexos? Na representação polar. Qual que é a vantagem de trabalhar com a representação polar? É o seguinte. Vamos supor que você tenha dois números complexos, né? Você tenha... vou colocar aqui assim, multiplicação.
Vamos supor que você tenha dois números complexos. Eu vou colocar esses dois números aqui. Eu vou colocar esses dois números genéricos aqui no primeiro quadrante, mas isso não necessariamente, assim, só para motivo de informação, tá? Só para mostrar o exemplo, mas na verdade esses caras podem estar em qualquer quadrante, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um número, que é Z1, que é a... Deixa eu só pensar um jeito fácil aqui. Aqui é A, aqui é B, e aí eu vou pegar esse ângulo aqui, ó, e vou chamar de θ1, tá? E essa distância eu vou chamar de R1, tá? Então, R1, eu não vou escrever ali para não sobrecarregar a imagem, vai ser módulo Z1. E o R2 vai ser o módulo de Z2, que é esse comprimento aqui. Aí suponha que você tem um outro valor, né? Aqui é Z1. Suponha que você tem um outro cara aqui, por exemplo, aqui é C, e aqui é D. Então aqui é o Z2, tá? E eu tenho um outro ângulo aqui, um ângulo θ2. Então, ou seja, aqui é C e aqui é D. Não sei se está fazendo diferença usar cores diferentes aqui, mas enfim. Vamos ver qual é a relação que existe entre os dois raios, né? O R1 e o R2, e esses dois ângulos quando eu faço o produto desses dois números, né? Por exemplo, se eu fizer Z1 vezes Z2. Então, suponha que Z1 é da forma R1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E suponha que Z2 é R2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Tá? São dois números que têm representação polar. Vamos ver o que acontece com o produto entre eles, né? Então eu vou fazer na outra folha aqui, que eu acho que vai ficar muito comprido aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você faça Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2. Bom, Z1 vezes Z2 é só multiplicar esses dois caras aqui. Aí repara que quando eu multiplicar esses aqui, de cara o R1 já vai ficar multiplicado pelo R2, né? Então aqui você tem R1, você tem R2. E aí eu vou multiplicar o resto aqui, que é cosseno de θ1 mais I seno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. E aí você faz a propriedade distributiva aqui, né? Então isso aqui fica R1, R2, propriedade distributiva vai ficar cosseno de θ1, cosseno de θ2, mais cosseno vezes seno, aí tem o I, né? Então você coloca o I em evidência. Mais I seno de θ1, cosseno de θ2. Né? Aí esse vezes esse. Vai ficar assim, I ao quadrado, seno de θ1, seno de θ2. Ficou meio apertado aqui, mas eu acho que dá para entender, tá? Eu vou escrever embaixo de novo para poder melhorar. E aí, isso é R1, R2. Aí aqui eu vou juntar esse aqui, ó, esse número aqui é igual a menos 1. Essa é a única diferença dos números complexos. E o quadrado é igual a menos 1. Esse cara aqui é menos 1. Então, eu vou pegar esse e vou colocar junto. Então, isso aqui vai ficar cosseno θ1, cosseno θ2. Menos, porque aqui é menos, então vai ficar menos seno θ1,
seno θ2. Tá? Eu até vou colocar isso aqui entre parênteses. E os outros dois aqui, você pode colocar o i em evidência. Então, vai ficar i seno θ1 cosseno θ2 mais cosseno θ1 seno θ2. E aqui aparecem algumas relações interessantes, né? Alguém poderia me dizer aí quais são essas relações que apareceram aqui? Aqui. Ou seja, o que é cosseno θ1, cosseno θ2 menos seno θ1, seno θ2? Às vezes nessa letra... Θ1 mais θ2? Como é que é, Gabriela? Cosseno de θ1 mais θ2? Mais, né? Isso. Então, isso aqui é cosseno de θ1 mais θ2. Essa aqui é a forma do cosseno da soma. E essa aqui? Aproveita que está com o microfone ligado aí. O seno da soma. Seno da soma, né? Exatamente. Então, aqui você tem o seno de θ1 mais θ2. Entendeu? Então, assim, quando você faz o produto entre dois números que têm representação polar, basicamente você vai multiplicar os argumentos, tá? Você vai multiplicar os argumentos e você vai... Argumento não, desculpa. Você vai somar você vai multiplicar o raio, né? Ou os modos e vai somar os argumentos, tá? Então, existe uma relação fácil entre eles. Nesse caso aqui, é claro que se você tiver dois números complexos assim, bonitinho, e você quiser fazer a multiplicação, é muito mais fácil você fazer a multiplicação desse com esse, pronto. Você não vai transformar na forma polar, achar a soma e tal, porque vai dar muito trabalho. Mas, por exemplo, ó, vamos supor que você tenha... Vamos supor que você tenha um número normal, da forma R cosseno θ. R cosseno θ mais I seno θ. Se você fizer z ao quadrado, isso é z vezes z. Né? Só que z vezes z vai ser r vezes r, que é r ao quadrado. E aqui vai ficar cosseno de θ mais θ. Né? Porque assim, no caso aqui, o θ1 e o θ2 são iguais. Então aqui você vai ter cosseno de 2θ mais i seno θ. Seno de 2θ. Se você fizer z ao cubo, vai ser a mesma coisa, né? Isso aqui vai ficar z vezes z vezes z, que é r ao cubo, cosseno de 3θ mais i seno de 3θ e assim por diante, tá? No geral, né, o que é bom, que é o seguinte: se z é da forma r cosseno θ mais i seno θ, r cosseno θ mais i seno θ, e n, aí tem que tomar cuidado aqui, porque isso só vale para números naturais, tá? Por enquanto. Depois a gente vai ver que vale para os números inteiros, mas não vale para qualquer número real, tá? Então, por exemplo, se você fizer n, se você pegar n um número natural, né? Então, vale o seguinte, você tem que z elevado a n é igual a r elevado a n cosseno de n θ mais i seno de n θ. Tá? Então, vale essa relação aqui. Essa relação tem até um nome, mas eu não vou mostrar para vocês, não. Aí, eu até deixei como exercício para vocês verem, é o seguinte, ó. Fica como exercício mostrar o seguinte, que z elevado a menos n, na verdade é assim, ó, se z é diferente de zero e n pertence aos naturais, fica como exercício mostrar que vale a mesma coisa. Quando você for fazer isso aqui, é só lembrar que z elevado a menos n, tá só dando um spoiler aqui, é 1 sobre z elevado a n, tá? E aí você pega aqui, substitui aqui, multiplica pelo conjugado, e vai ver que também vale essa fórmula aqui, tá?
que é a mesma coisa, né? Aí lá no começo da aula, uma das coisas que eu falei fosse, na verdade ficou faltando um negocinho aqui, mas depois eu mostro para vocês. Quer dizer, deixa eu ver se começa agora. Outra coisa também, assim, que só falando rapidamente, que é o seguinte, que também vai ficar como exercício, se você tem, por exemplo, Z1, voltando ao nosso exemplo lá, né? Deixa eu ver como que eu defini aqui. Se você tem, por exemplo, Z1, que é R1, cosseno de θ1, mais I, seno de θ1, e Z2, R2, cosseno de θ2, mais I seno de θ2, então, o quociente entre esses dois caras, que é R1, R2, aí vai ficar o seguinte, aí o quociente é mais ou menos a mesma coisa, você divide o módulo, e aí você subtrai os argumentos. Só que tem que tomar cuidado, porque é o de cima menos o de baixo, tá? Então, é o argumento do Z1 menos o argumento do Z2. Se você fizer o contrário, vai dar diferente. Então, aqui vai ficar cosseno de θ1 menos θ2, mais I seno de θ1 menos θ2, tá? O jeito de fazer é o mesmo. A diferença é que quando você faz o cosseno, o que vai acontecer? É que depois você tem que multiplicar pelo conjugado, tá? Vai aparecer um conjugado aqui, você multiplica em cima e embaixo, e aí você vai chegar numa expressão, e aqui a gente chegou no quociente da soma e no seno da soma. Se você fizer o quociente, você vai chegar no quociente da diferença e no seno da diferença também. A fórmula é bem parecida com essa, mas aqui é mais e aqui é menos, tá? É basicamente a mesma coisa. Aí, só voltando aqui, lá no começo da aula, a gente viu o seguinte. Engraçado que eu falo lá no começo da aula como se tivesse sido as 2 horas atrás, mas na verdade foi agora, né? Que é o seguinte. A gente viu, deixa eu achar aqui, que o número z igual a 1 mais i, ele é igual a raiz de 2 cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Né? Então, por exemplo, se você fizer z à oitava, usando essa expressão aqui, ó, usando essa expressão, isso vai ser o módulo elevado a 8, aqui é 8. Aí vai ficar assim. Aí, o argumento aqui, o ângulo compreendido, que é o ângulo que eu dei inicialmente lá, ele vai ficar multiplicado por 8 também, né? Então, ou seja, o 8 cai. Então, vai ficar 8 vezes π sobre 2 vezes 4, mais i seno de 8 vezes π sobre 4. Né? E aí, quando você faz as contas aqui, quanto que é raiz de 2 à oitava? 16. 16. Esse é o tipo de pergunta que vocês sempre queriam ouvir na universidade, né? Tipo assim, qual que é a integral da tangente ao cubo vezes cossecante? Não, eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 2 elevado a 8. É 16. Podia ser sempre assim, né? Mentira, tem que ser diferente. Aí, aqui vai ficar 8π sobre 4 é 2π, mais i seno 2π. Aqui você tem que tomar cuidado porque o ângulo sempre é o mesmo, tá? Não pode dar diferença, não. Bom, seno de 2π é 0 e cosseno de 2π é 1, portanto a resposta é exatamente 16. Tá? Então, por exemplo, se você fizer 1 mais i elevado a 8, você não precisa fazer essa conta muitas vezes.
tá? Você já sabe que isso é 16. Então, mesmo que se você desenvolver isso aqui, você vai chegar no jeito. É claro que aqui, por exemplo, se você fosse desenvolver, você ia fazer elevado ao quadrado, depois ao quadrado, e depois ia multiplicar por ele mesmo, né? Ao quadrado, que é 2 ao cubo. Bom, enfim, você pode elevar ao quadrado, aí você eleva ao quadrado, e depois você multiplica por ele mesmo, né? Para poder chegar na expressão oitava. Você não vai fazer esse negócio 8 vezes, tá? Então aqui a gente chega nessa expressão para raiz, para potência elevada a 8, tá? E aí tem várias outras coisas que você pode fazer com relação a isso também, certo? Que mais? Meio que, basicamente, assim, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar. A aula acabou com 30 minutos. Aí, na aula que vem, eu vou falar sobre raízes enésimas da unidade, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, quando você pega... Só dar um spoiler aqui do que vai acontecer. É porque, assim, essa parte aqui eu ainda não está lá no material, tá? Então, até segunda-feira eu atualizo e aí eu já finalizei. Eu até coloquei lá o título do material como sendo a penúltima atualização, porque a partir da semana que vem não vai ter mais atualização, porque também vai acabar as aulas, né? Porque, assim, o que vai acontecer? Na aula que vem eu vou fazer o contrário. Eu vou virar para você e falar assim, olha, se z elevado a 8 é igual a 16... Então, quanto que vale z? Né? Quem são os números que elevado à oitava potência é igual a 16? Porque, por exemplo, quando eu falo que x ao quadrado é igual a 1, essa equação aqui tem quantas soluções? Tem duas, né? X igual a 1 e x igual a menos 1. Né? Agora, por exemplo, se você falar assim, x à quarta é igual a 1, então eu tenho x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a i, porque i à quarta é 1, e eu tenho menos i. Então, tem 4 soluções. Né? Ou seja, essa raiz x à quarta igual a x à quarta igual a 1, tem 4 raízes. Né? E a coisa mais interessante que acontece é o seguinte, quando você coloca essas raízes aqui no plano complexo, vou colocar aqui, você tem o seguinte, que elas estão exatamente aqui, ó, tem uma aqui, outra aqui e outra aqui, né? E aí você tem uma circunferência de raio 1, que era para ser bem redondinho aqui, mas não ficou. Ou seja, as raízes quartas da unidade, elas estão numa circunferência de raio 1, tá? Elas estão numa circunferência de raio 1 e elas estão espaçadas em distâncias iguais. Como é que é? 4? Você pega esse círculo, como se fosse uma pizza, divide em 4 pedaços iguais. E aí cada uma das raízes vai estar nessas extremidades aqui. Se você pega, por exemplo, a equação z elevado a 8 igual a 16, eu já falo para você quem são as raízes, porque a forma de resolver é muito rápida. Então, por exemplo, se você tem assim, z elevado a 8 igual a 16, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a primeira raiz, que é a raiz de 2. Então, você vem aqui e marca a raiz de 2. E aí, depois dessa, você tem mais 7 raízes. Então, você vem aqui, desenha a circunferência, desenha a circunferência de raio, raiz de 2, e divide isso aqui numa pizza, ou seja, divide isso aqui em 8 pedaços iguais. Então, você vai ter uma raiz aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o número 1 mais i, aqui eu tenho raiz de 2i, aqui eu tenho menos 1 mais i, aqui eu tenho menos raiz de 2, aqui é menos 1 menos i, e aqui é 1 menos i. Faltou essa, que é menos
menos raiz de 2i. Né? Então, essas são as raízes. Ou seja, qualquer um desses números aqui que você elevar à oitava potência vai dar exatamente 16. Tá? Vai dar exatamente 16. Aí, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês por que vai dar exatamente essa divisão aqui. Né? Que tem 8 raízes e que essa divisão vai ser exatamente essa. Tá vendo? Então, assim, quando você entende visualmente o que acontece, você consegue determinar essa expressão de forma visual, geométrica, tá? Sem pensar muito. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Por hoje é basicamente isso. Essa matéria é muito fácil. Aí na aula que vem eu vou falar sobre isso aqui, vou falar sobre um pouquinho de exponencial complexa e na quarta-feira a gente acaba a matéria para sempre. Tá? Lembrando que segunda-feira a aula é síncrona para a turma T02, que começa às 2h50, e ela é assíncrona para a turma T01, que é essa turma aqui. E na quarta-feira a gente repete o esquema de hoje. Aí a prova vai ficar para o dia... A prova não, o teste, né? Vai ficar para o dia 19. E aí no dia 19 eu faço o mesmo esquema. Eu faço uma aula de exercício. Aí eu faço 2 aulas de exercício. Uma para T02, a mais cedo, e outra para essa. Mas lembrando que vocês têm um convite para participar das 2 aulas. Vocês podem entrar quando quiser, tirar a dúvida. Porque assim, eu não tenho como controlar isso. Nem se tivesse também, tá? Na época que era presencial, acontecia muito isso. Os alunos começavam a assistir a aula mais cedo. Então, assim, tem no espaço físico, no presencial, eu sempre permitia. Aqui, como cabe até 100 pessoas aqui no Meet, então qualquer aluno pode entrar no momento que quiser, tirar dúvidas, porque a universidade é pública, né? É isso, pessoal. Bom resto de semana para vocês, bons estudos aí. E aí, na segunda-feira eu atualizo o material e a gente se vê lá, tá? Até mais. Valeu. Ô, Bruno, Uh, tudo bem? bom. Eu E aí, posso, Rafael? eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Pode. O senhor chegou a ver o e-mail que eu mandei? Então, que dia que você mandou? Ixi, acho que eu mandei. Professor, tô meio ruim de memória, agora eu não sei se eu mandei. Acho que eu mandei sexta. Sexta. Sexta Ah, eu ou. acho que eu acho que eu não vi não, ô Rafael. Deixa eu ver aqui. É porque você falou Tô meio... sobre o trabalho, Falei sobre o trabalho e sobre a aquela primeira pergunta. prova também, né? É, E aí, você tá bem? tô bem, não, senhor, tô bem, tô feliz. Nossa, que Tô, bom, tô, que bom. tô, eu consegui colocar as atividades tudo em dia, as provas tudo em dia. Deu certo, graças a Deus. Ah, que A bom. P2, a P2 eu fui bem. A P3 eu dei uma trollada lá. Eu fui na A2 com muita sede ao pote. Eu olhei a A2 e eu falei assim, não, essa daqui é esse daqui, esse daqui, esse daqui. Peguei, acabei errando de besteira. Aí Ah, teve a um lá, meu resultado não chegou naquela lá e eu peguei